Acabei de conectar a minha ferramenta do Cloud Desktop concorrente do ChatGPT ao meu MCP Server. E o meu MCP Server tem acesso ao meu banco de dados, a tabela de cliente. E com isso, eu consigo interagir diretamente com o meu banco de dados. Quantos clientes eu tenho? Nesse exato momento, ele identificou meu servidor MCP, está pedindo permissão para poder acessar. E com isso, ele identificou que eu tenho 50 clientes no meu banco, que é exatamente a quantidade que eu tenho cadastrado. O que mais eu consigo fazer com isso? Quantos clientes no centro? Mais uma vez, ele vai fazer um select no meu banco de dados e vai identificar que eu tenho 15 clientes no centro. E se eu pedir para ele gerar a estatística da minha tabela de cliente? Me gere. Mais uma vez, aguardo um pouco, vai bater no meu servidor MCP, vou permitir a consulta. Ele vai estar executando várias consultas ao mesmo tempo para estar gerando essas estatísticas para a gente. Vamos aguardar um pouco. E com isso, pesquisa realizada, criou uma pequena tabela, como vocês podem ver, com a quantidade de clientes por bairro e criou algumas observações e recomendações que eu posso estar usando como insights. E se eu pedir para ele me gerar o gráfico? Gere o gráfico. Está codificando aqui em Python para a gente. Olha lá, o gráfico criado. E aí, o que acharam? Vamos aprender a implementar esse servidor. Vamos dar início ao conteúdo desse vídeo. Já estou aqui no blog amauriose.com.br, no qual eu irei abrir o meu último artigo sobre MCP Server. Então, MCP Server é um protocolo lançado recentemente pela Anthropic, concorrente direta do ChatGPT, que posso estar acessando o próprio anúncio que ocorreu no dia 25 de novembro. Estamos falando da data de gravação desse vídeo de 6, 7 meses. Que, ao meu ver, é um protocolo que vai revolucionar essa parte de agente. Ela vai facilitar ainda mais integrações, principalmente para o usuário final. Então, para quem tem uma curiosidade para entender como é que funciona o protocolo, fica à vontade para dar uma lida aqui no artigo. Artigo esse que tem o código-fonte também, do exemplo que a gente vai estar implementando. E aqui tem uma foto ilustrativa. Então, em resumo, o que é esse MCP Server? MCP Server, ao meu ver, é um back-end para agentes de IA. Observando aqui a imagem, a gente tem o cliente final, que é o agente, conectado de forma simples a um MCP Server. E toda a sua abstração de código está dentro desse cara. Então, o cliente em si, ele não tem essa burocracia de implementação, ele vai só plugar a sua ferramenta diretamente, seu agente, sua ferramenta. Falo ferramenta porque está sendo aderido em massa. Já tem várias ferramentas implementando o MCP Serve dentro do seu próprio código. Ó, tem até alguns exemplos aqui que eu estava lendo. Olha quem é que está aderindo. Microsoft. A Microsoft já fazendo a parceria, lançando suas ferramentas se conectar, né, via SDK ao protocolo MCP. Quem é que mais está implementando? Olha só, a própria concorrente. ChatGPT já está implementando conexão MCP da Anthropic dentro das suas ferramentas. Então, a tendência disso aqui, a um curto espaço de tempo, se expandir, se popularizar
Bastante. Então, eu já tenho aqui o nosso código desenvolvido, que a gente vai estar implementando uma conexão a banco de dados. Então, aqui eu tenho o MCP Server desenvolvido em Python, conectando a um banco de dados SQLite. Esse é nosso exemplo. Então, vamos começar. Aqui as libs que a gente vai estar usando. Posso estar instalando ela, que eu tenho também um README com todo o passo a passo, falando sobre a implementação, criação de ambiente virtual, que no caso eu não vou estar utilizando o ambiente virtual, por conta que o client que a gente vai estar conectando, que é o Cloud Desktop, ele necessita que as libs estejam instaladas na própria máquina. Então, posso mandar instalar. A minha máquina já encontra-se instalada, as dependências. Então, ele vai só ver se tinha alguma atualização, não tinha, finalizado. Então, para implementar o nosso exemplo, a gente precisa de uma base de dados. Então, eu criei aqui um código que gera uma tabela de cliente com 50 registros fake, usando a libfake. Então, eu posso também rodar um Python generate sample. Ó, nosso banco de dados, tabela cliente, 50 clientes, dados fictícios. Bacana demais essa libfake. Pegou nome, e-mail, telefone, bairros, certo? No caso aqui, o bairro não veio da fake, foi a única informação. Eu criei 4 bairros aleatórios para ficar melhor para o nosso exemplo. Só que, ó, nome, e-mail, telefone, veio tudo dessa lib. E o nosso código MCP propriamente dito, desenvolvido em Python, utilizando o FastMCP, ó, essa lib. Então, aqui o GitHub deles. Aqui tem toda a documentação explicando como é que funciona. Tiver curiosidade, pode dar uma lida também. E, em resumo, o nosso código ele tem 3 tools. Primeira tool, contagem de cliente. Ó, toda a abstração do código está dentro do MCP Server. Lembrando que o cliente ele vai só conectar e ele para ele é indiferente ficar rodando aqui. Então, quando ele chega na minha tool de contar cliente, o que é que eu faço? Vou lá no meu banco de dados e dou um count, podendo contar de forma global ou recebendo um bairro como parâmetro. Um tool de buscar por nome, executo o meu select, recebo como parâmetro o nome, busco no meu banco de dados e vou retornar os dados. E assim por diante. Beleza? Então, a gente tem o nosso código desenvolvido. Lembrando que o código-fonte está lá no blog, no artigo. Podem ficar à vontade, copiem. E para isso agora, a gente precisa estar conectando um client diretamente ao nosso servidor. Até bacana mostrar para vocês essa ferramenta que a gente instalou, que é o Client MCP, que é da própria Anthropic. Ele tem um recurso muito interessante quando a gente está desenvolvendo. Vou botar aqui o MCP Dev e vou passar o meu arquivo. Dentro da ferramenta, ele tem um client que ele chama de MCP Spectrum, para a gente estar testando nosso código. Então, vou estar clicando no link para ele abrir no navegador. Ele tem 2 tipos de conexão, são 2 protocolos diferentes. O primeiro é para conexão local, que é o nosso exemplo, o nosso código está na nossa máquina, e o SSE é para conexões remotas. Mauri, como assim conexão remota? Imagine que eu vou fazer um deploy dessa ferramenta, vou botar numa máquina na nuvem, então ele fica de forma remota, e da minha máquina eu vou estar conectando o meu client a esse meu deploy na nuvem. Aí eu tenho que utilizar desse protocolo SSE. Vou voltar aqui para o local, que é o nosso exemplo. Vou conectar, servidor conectado, e essa ferramenta ele tem a possibilidade de eu estar testando. Então, por exemplo, existe algum recurso disponibilizado no MCP Server? Vou clicar aqui, ó. Listar recurso. Tem cliente estatística. De onde foi que ele pegou isso?
Se eu vier aqui na implementação do nosso código, eu tenho um resource, cliente estatística, que ele faz uma contagem de cliente e retorna um total agrupado por bairro. É o que está aqui no nosso select. Vamos ver se isso é real. Vou voltar aqui, vou clicar. Olha só o que foi que ele voltou. Tá vendo? 50 clientes. Aí aqui uma visualização por bairro. O que é que eu tenho mais no meu MCP Server? Eu tenho tools. Listar tools. Exatamente as 3 tools desenvolvidas no código. Uma contagem de cliente, uma busca por nome e uma busca por bairro. Contar cliente, executar, tenho 50 clientes. Contar por bairro, que eu preciso passar o bairro. Ó. Então quero contar do bairro Centro. Agora sim, achou 8 clientes do bairro Centro. Beleza? Se quiser pesquisar pelo nome, copia o nome, buscar por nome, enviar, achou o cliente. Até aí tudo bem. Vou fechar essa ferramenta, ela serve para a gente estar debugando nosso código. O código já está funcional, como a gente viu. E vamos para a parte interessante desse vídeo, que é conectar ferramentas ao nosso servidor. Beleza? Então, vou estar utilizando o Cloud Desktop, exatamente da própria Anthropic, criadora do protocolo, que já tem dentro da versão desktop, tem que ser a versão desktop, a versão web ainda não tem. Beleza? E para estar facilitando nossa vida, essa própria biblioteca MCP, ele tem a possibilidade de eu dar um install. Ó, então tá aqui o código MCP install, passando meu arquivo e o nome que eu quero. Vamos fazer isso aqui. O que é que ele vai fazer aqui? Ele simplesmente vai adicionar lá no Cloud Desktop esse MCP para a gente de forma simples. Beleza? Então ele criou uma conexão chamada MCP Client com o nosso servidor. Ó, onde é que isso aparece? Se eu vim aqui, configuração, aba desenvolvedor, vamos só fechar aqui que estava aberto na hora que eu executei, ele não apareceu, né? Vou aqui, beleza, cloud, configuração, aba desenvolvedor, olha quem foi que apareceu aqui pra gente. Está rodando. Então, o que é que isso quer dizer? Ferramenta conectada ao servidor, ele consegue enxergar o contexto que existe dentro daquele servidor, que é exatamente nossa contagem de cliente, nossa busca por nome, nossa busca por bairro. Vamos ver se isso é verdade. Ó, quantos clientes eu tenho? Ó, bacana. Ele, como eu tenho esse servidor MCP conectado diretamente, ele deu preferência a pesquisar primeiro nos MCPs, aí ele já viu que existia um atu capaz de responder essa pergunta, e ele não precisou nem usar a base própria da cloud, sabe? Lembrando que aqui o Cloud Desktop é igual o ChatGPT. Posso estar usando, fazer pergunta de N assuntos, ele vai estar me respondendo. Mas no caso do cliente específico, como ele percebeu que existe um MCP conectado e dentro do MCP existe um ATU para retornar essa resposta, ele já usou com prioridade. Aqui, proteção do Mac. Então ele está pedindo para me permitir, né, utilizar esse coisa. Vou dar permissão. O que é que ele vai responder para a gente? 50 clientes. Vocês conseguem entender o poder que isso aqui tem? Vocês viram a facilidade. Imagina só o cliente final. O cliente final, ele precisou, no caso aqui, a gente ainda usou uma ferramenta que dá um install que já fez tudo para a gente, mas o que é que ele precisaria fazer? Vou abrir aqui a configurações para vocês até entenderem o que foi que o install fez. Ó, vou trazer esse arquivo para cá. Ele adicionou o caminho do meu servidor MCP. Então, imagina para o cliente final
a gente, através só de um único caminho, ele adicionar na ferramenta dele e já ter acesso a N informações. Então, na própria empresa, o cara cria lá várias consultas, vários testes. Ah, quanto eu vendi hoje? Qual foi, a minha venda do mês? Dentro da plataforma, do cliente que a pessoa está utilizando, através de um simples link, você estende o conhecimento da sua IA a ter acesso diretamente ao banco RP do cliente. Imagina quando o próprio Facebook, a Meta, disponibilizar esse serviço dentro do WhatsApp. Eu chegar no meu WhatsApp, tem uma aba MCP Server, eu adicionar os MCP que eu quero e com um simples chatbot começar a fazer perguntas e receber aquilo. O pessoal diz: Ah, Mauri, mas isso aí já é possível fazer com a gente. Eu conecto lá, um integro com o WhatsApp e tal. Beleza, gente, mas isso tem. O usuário final, ele depende de alguém desenvolver isso. Imagine quando a gente viu Microsoft aderindo, o próprio ChatGPT aderindo. Daqui a pouco vai estar Google aderindo, Meta aderindo. Então, a própria Meta tem lá as suas APIs para conexão com o Instagram, com o pessoal do tráfego pago. Imagina lá quando eles disponibilizaram um MCP e dentro do WhatsApp eu tiver essa funcionalidade, eu apenas plugar ao MCP do Instagram e começar a fazer perguntas. Ah, quantas visualizações eu tive hoje? Quais foram os meus anúncios de melhor performance? Vocês conseguem entender o poder que isso vai trazer, a facilidade? Porque a implementação pesada, que é o que eu estou mostrando aqui, não é de responsabilidade do cliente final. O cliente final, ele vai conseguir conectar de forma simples a essas ferramentas. Ó, um outro exemplo. Um exemplo que eu vou dar para vocês, ó, o próprio Cursor já implementou o serviço de MCP. Se eu vier aqui, basta eu adicionar, vou até fazer mais simples, vou pegar o Claude gerou, copiar, que o Claude gerou através do install, vou colar dentro do arquivo de configuração do Cursor. O que é que vai acontecer? Olha só, o nosso cliente MCP. E bacana o Cursor. O que é que ele está mostrando aqui? As nossas tools, ó. Exatamente com os nossos comentários. Ó, contar cliente. Conta o número total de clientes. Opcionalmente, filtrando por bairro. Que é exatamente o que o nosso código faz. Então eu posso vir aqui no nosso chat, ver este as tools do M clientes MCP. Vamos ver se ele sabe o que é. Olha aí, conseguiu localizar com uma simples adição e um arquivo de configuração. Quem tiver mais curiosidade, é porque essa parte de construir o servidor em si é mais para devs. Mas olha que bacana. É um repositório no GitHub com vários exemplos de implementação de MCP. Ó, com Google Maps, com Google Drive. Posso clicar aqui e ver o código. Ó, então, MCP já para criar conta e tal. Aqui tem a documentação. O que é que eu preciso para instalar esse MCP? Que ele está rodando local num Docker. Ó, pronto. Basicamente isso. O cara adiciona, já consegue usar as tools que está dentro do MCP. Outro que até recente, o N8N. Tá todo mundo, ó, se eu boto aqui, ó, quantidade de gente já gravando vídeo, há um dia, 2 dias atrás. O N8N lançou de forma nativa um nó de construção de MCP server também. Então, para quem é da pessoal no code, já pode estar também, através do N8N,
está conseguindo desenvolver alguns serviços MCP para estar oferecendo. Existem também marketplaces que o pessoal vai poder estar fazendo deploy do seu serviço de MCP para comercializar. Você pode criar várias implementações a ferramentas conhecidas e disponibilizar no marketplace para alguém comprar, sei lá, uma integração com uma API do Mercado Livre, da Hotmart, e no qual a empresa não tem o seu próprio MCP, eu poderia desenvolver com integração com a API e botar no marketplace para vender. Vocês conseguem entender o poder que um serviço desse vai estar agregando para a gente? Então a gente encerra o conteúdo desse vídeo por aqui. Quem gostou e deseja mais conteúdo sobre o MCP, já deixa aquele like, já deixa aqui no comentário e compartilhe o conteúdo desse vídeo para seus amigos que estão precisando de um conteúdo sobre esse. Então, fui!